Vejamos agora como definir a multiplicação de dois números, x e y, como função primitiva recursiva. Ora, por definição, multiplicar x por y é somar x, y vezes. Ou seja, 3 vezes 2 é fazer o quê? É somar o 3 duas vezes. Tá? Se a gente fosse apresentar uma definição recursiva sobre a soma, eu diria, né, que um número multiplicado por zero é o próprio zero, ou seja, esse é o nosso caso base, né? A multiplicação de qualquer número por zero é o próprio zero, e a multiplicação de um número por y mais 1 é simplesmente eu chamar a minha função recursivamente da multiplicação de x por y e acrescer a ele, somar a ele o x. Ou seja, se eu estou fazendo y mais uma vezes, né, eu tenho que fazer a multiplicação, o que eu faço? Eu vou somar o x uma vez e vou chamar a função recursivamente para os restantes, ou seja, para os y, certo? Então, essa seria a nossa definição recursiva. Bem, a gente pode reescrever isso a partir das funções primitivas recursivas básicas, quais sejam o zero, a projeção, né, a concatenação de funções e a nossa definição recursiva. Ora, a gente já viu que a soma ela é uma função primitiva recursiva. Então, a gente pode utilizar agora a soma como uma função primitiva recursiva porque ela foi definida, né, em função das funções primitivas recursivas básicas. Então, para reescrever a nossa noção de soma, né, nossa definição recursiva de soma, lembrando, na nossa definição recursiva de soma, eu tenho m de x0, né, que eu estou chamando m para multiplicação, isso aqui é uma função de f de x. Ora, qual é o valor de retorno da multiplicação de qualquer número por zero? É o próprio zero. E a gente tem, né, a função zx, que é o zero, né? Isso aqui é o nosso zero, né? Ou seja, zx é uma função primitiva recursiva e, no caso, m de x0 é igual ao z de x, certo? Quem é o m de y mais 1? Bem, lembrando, por definição, né, de função recursiva, né, isso é uma função g que recebe o argumento x, o argumento y e a nossa função recursiva, ou seja, m de xy, para o caso menor. Né? Essa é a estrutura, né? É sempre uma função que tem esses argumentos. Quem seria essa função g? Bem, o que a gente está fazendo? A gente está somando, né, dois números, então eu já tenho definida a minha função soma como primitiva recursiva. E o que eu vou fazer? Eu vou somar m de x e y, que é a definição recursiva. Isso está onde? É o meu terceiro atributo dessa tupla. Lembrando, eu não consigo acessar diretamente cada um desses elementos. Para isso, eu preciso da nossa função projeção, né? Ou seja, a minha função g tem três elementos, x, y e m de xy. Então, se eu quero retornar a multiplicação de x por y, ele é o terceiro elemento. Então, eu vou fazer a projeção 3, 3 de x, y e m de x, y. Ou seja, eu vou retornar esse elemento, certo? Que é exatamente m de x, y. Por fim, o x, né, que eu quero acrescer a m de x e y, é definido no primeiro elemento dessa tupla, que tem três elementos. Ou seja, o que eu vou fazer? A projeção 3, 1, para pegar esse primeiro elemento. Tá? Então, a nossa função g, né, que recebe três argumentos, x1, x2 e x3, ela nada mais é do que a soma da projeção 3, 3, né, da tupla que eu estou passando, que é esse terceiro elemento, somado com o primeiro elemento. Tá? Ou seja, né,
Isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual à soma de x3 com x1. Né? Quem é que a gente está passando como argumento em x3? Quais são os argumentos? Né? Os argumentos na nossa função g, né, como está definido, são quem? X, y e m de x, y. Logo, isso aqui é quem? É a soma. Quem é o x3 aqui? É o terceiro elemento. Soma de m, x, y com o x1. Quem é o x1? É o primeiro elemento, que é o x. Soma x. Ou seja, é essa a nossa expressão aqui. Tá? Então, assim, a definição, né, recursiva, primitiva recursiva, ela é definida a partir da soma, que é uma função primitiva recursiva, da projeção 3, 3, que é uma função primitiva recursiva, né, da projeção 1, 3, né, ou seja, pegando o primeiro elemento, que também é uma função primitiva recursiva, né, e do zero. Né? Então, como todas essas coisas são funções primitivas recursivas, eu consigo definir a multiplicação. Vejamos como definir o fatorial. Né? O fatorial de um número, x, é quem? O zero fatorial é o 1 e o n mais 1, né? Ou seja, o y mais 1 fatorial é igual a quem? É igual ao y mais 1 e o y fatorial, ou seja, é y fatorial vezes y mais 1. Ou seja, se eu estou chamando a função fatorial de f, o f de 0 quem é? É o 1. O f de y mais 1 quem é? É o y fatorial, ou seja, é o f de y, né? Que é o fatorial de y, mais y mais 1. Quem é y mais 1, pessoal? É o sucessor de y, certo? Ou seja, é multiplicar essas duas coisas. Lembrando, a multiplicação a gente já definiu como função primitiva recursiva. Então, eu posso usar a multiplicação para definir o fatorial. Tá? Então, a gente pode reescrever a nossa definição em função das funções básicas primitivas recursivas da seguinte forma. Ora, quem é o 1? É o sucessor do zero. Né? Então, o f de 0, que seria igual a uma função f, né? Ela quem é? É o sucessor do zero. Quem é o f, né, de y mais 1? É uma função, né? Como não tem nenhum argumento fora o y, é o g de y com o f de y. Quem seria essa função? Eu estou multiplicando quem? O f de y, ou seja, se eu tenho dois argumentos, eu vou pegar quem? O segundo argumento, ou seja, eu vou fazer a projeção 2, 2 de y, f de y, né? E vou pegar esse valor e multiplicar com quem? Com o sucessor, né, de y. Como é que eu pego o y, né? O y está aqui, é o primeiro argumento. Então, eu vou fazer o sucessor da projeção 2, 1 de y, f de y. Lembrando, toda vida que eu tenho uma tupla, eu não consigo acessar esse elemento de forma direta. Por isso, eu preciso usar uma função para a projeção, tá? Então, assim, quem é a nossa função g, né? Que recebe dois argumentos, x1 e x2, né? É a multiplicação da projeção 2, 2 de x1, x2, ou seja, é o x2, com o sucessor, né? Da projeção 2, 1, ou seja, de x1, x2, ou seja, de x1, né? Ou seja, é a multiplicação do x2 por s de x1, né? Como os argumentos de g são y e f de y, certo? Então, isso aqui é quem? É o m de x2, quem é o x2? É f de y, e quem é o x1, ou seja, é o y, que é exatamente a nossa definição, né, de fatorial, né? Então, é assim que a gente define o fatorial, ou seja, a partir do 1, que é o sucessor de 0, a partir, né,
a partir da função recursiva, né, por caso y mais 1, que é a multiplicação, né, da minha chamada recursiva, do f de y, que é a segunda projeção, com o próprio sucessor do y, né, que é o y mais 1, ou seja, que é a primeira projeção de y, f de y aplicada ao sucessor. Bem, se eu quiser definir agora o antecessor de um número, tá? Primeiramente, eu vou assumir que o antecessor do zero é o próprio zero, né? Como a gente está lidando com os números naturais, eu não tenho como subtrair 1 de zero. Então, para isso ser uma função total, eu estou assumindo que o antecessor do zero é o próprio zero. E caso contrário, é quem? É o x mais 1, x menos 1. Né? Ou seja, se o x é diferente de y, eu vou pegar o antecessor, subtrair 1. Né? Ah, professor, não já tem a função sucessor? Tenho a função sucessor, mas aqui eu não quero a sucessor, eu quero o quê? O antecessor. Tá? Como é que eu defino isso? Né? Bem, se o a é zero, né? Ou seja, se o x é zero, então o que eu vou retornar? O próprio zero, ou seja, é o 0x. Né? Se é y mais 1, quem é que eu vou retornar? O y, né? Lembrando, aqui a função, né? O esquema da nossa função recursiva, né? A função g de y, a de y, quem é fazer isso? É pegar simplesmente o y, né? Porque eu quero tirar um elemento, né? Então, basta eu fazer a projeção 2, 1 na tupla y, a de y, né? Ou seja, eu estou retornando o próprio y, né? Então, a função g de x1, x2, né, é a projeção do primeiro elemento que eu estou passando como argumento, ou seja, é o próprio x1. No caso aqui, né, a nossa função passa o y e o a de y, ou seja, ele faz quem? A projeção, né? Ou seja, o 2, 1 do y e do a de y, que isso aqui nada mais é do que o y, certo? Então, o a de y mais 1, que era igual a isso aqui, é o próprio y. Ou seja, é o antecessor dele. Né? É o y mais 1, é o y. Né? Então, só para dar um exemplo, né? O a de 3, quem é? É o antecessor do 3. Lembrando, quem seria o y aqui? Seria 2, né? Porque aqui é y mais 1, né? Ou seja, é o y mais 1. Então, quem seria isso aqui? Pela nossa definição, a projeção, né? 2, 1 de quem? Do y. Quem é o y? 2 de a de 2. Ora, quem é isso aqui? É o 2. Bem, vejamos agora a subtração própria, ou seja, eu quero subtrair de x, y. Então, eu vou fazer a subtração própria, definir ela como, se o x é maior ou igual que y, eu vou simplesmente fazer a subtração de x por y. Agora, se o x não for maior ou igual que y, ou seja, ele for menor do que y, como eu estou lidando com os naturais, isso não estaria definido. Então, por definição, eu vou assumir que se o y é maior do que x, eu vou retornar o zero. Tá? Então, a subtração própria, a definição dela é o seguinte: se o x for maior que y, então o que eu faço? Eu subtraio o x de y. E se não for, né, o caso contrário, eu retorno zero. Tá? Então, essa é a nossa noção. Então, se eu fosse definir isso de forma recursiva, certo? O que eu tenho que fazer? No caso base, ou seja, x menos 0, né? Ou seja, o caso base, eu simplesmente retorno x. Qualquer número que eu subtrair de 0 é o próprio número. Então, basta eu fazer a projeção 1 do x. Né? Então, essa é a nossa função f, né? No nosso esquema de definição recursiva. Ou seja, é simplesmente retornar o x. Tá? Se eu tenho o x, subtração própria de y mais 1, né? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer o antecessor de quem?
de x menos y. Ou seja, eu vou chamar minha função recursivamente x menos y e aplicar um antecessor dele. Ou seja, quem seria isso aqui? Seria o antecessor da projeção 3, 3 de x1, x2, x3. Essa seria a nossa função, né? Que é quem é o a de x3. Tá? Ou seja, no nosso caso ali, né? A nossa função g, né? O terceiro argumento, quem seria? Né? X menos y, né? Ou seja, g de x com y, com x subtração própria de y, né? Seria o a da projeção 3, 3 de quem? De x, y, x menos y. Né? Aí, por definição de projeção 3, 3, isso aqui é quem? A menos x, y. Que é isso aqui. Então, assim a gente define a subtração própria. Bem, se eu quisesse agora a diferença absoluta entre x e y, ou seja, eu quero saber quão distante x está de y, de forma absoluta, né? Então, basta eu fazer a subtração própria de x menos y e somar isso com y menos x, né? Por exemplo, se eu tenho o x é 2, né? Menos 3, o valor absoluto disso aqui é quem? É 2 menos 3 mais 3 subtração própria de 2. Ora, quem é 2 menos 3 por definição? Isso aqui é 0. Mas quem é 3 menos 2? Isso aqui é 1. Então, qual é o retorno que eu vou dar? 1. Esse é o valor absoluto, certo? Ou seja, se o x for maior ou igual que y, vai ser esse retorno aqui. Se for menor, né, vai ser esse outro, tá? Porque em um dos dois casos ele vai ser 0, né? Que é como a gente definiu aqui em cima. Então, a diferença absoluta, né, o valor absoluto da diferença de x por y, a gente vai usar com essa barrinha, x menos y, tá? E, de novo, como eu defini isso aqui como função primitiva recursiva, certo? Então, eu consigo definir a partir da soma, que é função primitiva recursiva, e da subtração própria, a diferença absoluta. Uma outra função que será importante nas definições que a gente vai fazer é a função alfa. O que a função alfa faz? Ela testa se o número que eu passei ele é o 0 ou não. Se for 0, eu retorno o 1, que significa verdade, e 0, caso contrário. Ou seja, alfa de x vai ser quem? Vai ser 1 se o x é 0 e vai ser 0 caso contrário, né? E notem, isso é interessante, né? Porque eu consigo definir essa função alfa, de novo, através da subtração própria, né? Subtração própria pode ajudar a gente aqui, porque alfa de x é igual a 1 menos o x. Vamos lá. Se eu passar, por exemplo, alfa de 2, quem é isso aqui? É 1, subtração própria com 2. Ora, isso aqui é quem? É o 0. Se eu passar alfa de 3, é 1, subtração própria de 3, que é 0. Se eu passar o 1, por exemplo, então é 1 menos o 1, né, subtração própria, que é o 0. Agora, se eu passar o 0, né, 1 menos subtração própria, o 0. Vai retornar quem? 1. Então, só quando eu passo o 0, eu retorno 1. Em todos os outros casos, eu retorno 0, que é exatamente a definição, né, de alfa de x. Ou seja, alfa de x é uma função que recebe um número qualquer, né, e se ele for 0, retorna 1, caso contrário, retorna 0. E eu posso definir ele só com a nossa subtração própria que a gente definiu de 1 com o número que é passado com o argumento. Então, essa também é uma função primitiva recursiva, né? Como é que eu faço, por exemplo, para dizer que dois números são iguais? Ou seja, eu vou retornar verdadeiro se x é igual a y e vou retornar 0 se x é diferente de y.
Ora, eu não já sei calcular o valor absoluto da subtração de x com y? Então, se eu subtrair x com y, isso aqui vai me dar um número. Se esse número for zero, o que eu tenho que fazer? Retornar 1. Então, basta eu chamar quem? A minha função de alfa que eu defini. Então, se x menos y, né, a diferença absoluta dele for zero, é porque eles são iguais. E aí eu retorno 1. Caso contrário, né, eu vou retornar quem? Vou retornar o zero. Ou seja, saber se dois números são iguais, d de x e y, é simplesmente chamar a nossa função alfa a partir de x menos y, o valor absoluto disso. Eu posso agora, por exemplo, definir que x é menor ou igual que y, né? Para eu definir que se x é menor ou igual que y, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a subtração própria de x com y, certo? Se esse número, né, retornar um valor diferente, né, de zero, certo? Eu retorno 1. Né? Ou seja, eu aplico a função alfa. Caso contrário, eu retorno zero. Exemplo, 2 é menor ou igual que 3. Bem, isso aqui seria a função alfa de 2, subtração própria de 3. Quem é isso aqui por definição? Isso aqui por definição é o zero. Quem é o alfa de zero? É 1. Quem é, por exemplo, 3 menor ou igual que 3? É o alfa de 3, subtração própria de 3. Ora, isso aqui novamente é zero e o alfa de zero é 1. Então, isso é verdadeiro. Tá? Se eu pego agora 4 é menor ou igual que 3, né? Ou seja, isso aqui é quem? É alfa de 4 subtração própria de 3. Isso aqui vai retornar o quê? 1. Ora, 1 é diferente de 0, né? Então, o alfa disso dá quê? Dá 0. Mesma coisa se eu fizer para o 5. 5 é menor ou igual que 3, ou seja, alfa de 5 menos 3, subtração própria. Quem é isso aqui? É o 2. 2 é diferente de 0, né? Então, isso aqui retorna quem? Retorna o 0, tá? Então, notem que só quando o x for menor ou igual que o y, eu vou retornar o zero, né? Na subtração própria. E aí, se eu retorno zero na subtração própria, é porque o x é menor ou igual que y. Então, eu tenho que retornar o verdadeiro e eu aplico a nossa função alfa. Tá? Então, assim a gente define que o x é menor ou igual que y. Se eu quisesse definir os predicados, né? Negação, conjunção, disjunção. Bem, a negação de P é quem? É a nossa função alfa de P, né? Ou seja, quando o P é zero, ou seja, o x é zero, eu retorno 1. Se for diferente, né? Eu vou retornar quem? Vou retornar o zero, tá? Então, se eu passo 1, né? Como P, ele vai retornar o zero, que é o contrário dele. Então, a negação de P é o alfa de P. Quem é o P e Q? É simplesmente eu pegar o valor de P e multiplicar por Q. Eu não já defini a multiplicação, né? Então, se esse cara é verdade e esse é falso, né? Ia dar 1 vezes 0, que vai dar 0. Apenas quando os dois são verdadeiros, que a multiplicação dele vai dar 1. Então, por exemplo, P e Q é simplesmente fazer a função primitiva recursiva da multiplicação de P por Q. Tá? E aí a disjunção é como ela é definida através, né, na lógica da conjunção e da negação. Eu já defini esses dois como primitivas recursivas. Basta eu fazer a chamada de P ou Q como não, não P e não Q. Da mesma forma para implicação, se eu quiser.